Estamos começando o culto essa noite, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, que toda honra, que toda glória seja dada a Ele. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abençoado, Deus tem protegido você, Deus tem abençoado sua família. Eu gostaria que você baixasse agora a sua fronte, nós vamos estar orando. Se você ainda não orou, você ainda não falou com Deus, esse momento você está falando com Ele. Deus, fala comigo essa noite, Senhor. Esteja tocando, ó Pai, no meu coração. Meu Deus, Senhor, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem um plano para nós, porque o Senhor, meu Deus, tem cuidado de nós, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, Pai. E agora mais uma vez estamos presentes aqui na Tua casa, para prestar um culto de louvor, um culto de adoração ao Teu nome. Que toda a honra, que toda a glória seja dada a Ti, Deus. Porque, ó Pai, o preço de sangue, o Teu Filho amado Jesus pagou por nós. Obrigado, Jesus, porque pagou um preço de sangue, derramado naquela cruz, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pecadores, não merecemos, mas o Senhor nos deu a salvação. O Senhor tem nos resgatado, Jesus, da lama, do barro, mas tem trazido bênçãos, tem trazido vitórias sobre a nossa casa. Oh Deus, nós queremos Te louvar essa noite, que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que possamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos aqui essa noite. Oh Deus, quem está na casa, ó Pai, nos assistindo, Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, ó Pai, juntos, meu Pai, Deus, que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Fala conosco essa noite. Às vezes que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia. Sua luz em mim brilhou.
estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na estrada como estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na estrada como estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Oh Deus, louvado seja, Pai, o teu nome, Pai. Vem, toma o teu lugar em nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, sedentos de Ti, Senhor, precisando, Senhor, da Tua presença. Vem e enche esse lugar, vem e enche as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te convidar nessa noite, se você está passando por lutas, por dificuldades, por crises, saiba que este também é momento de adorar ao Senhor, se alegrar também na adversidade. Eu estava pensando assim, que o deserto e a caverna que muitas vezes nós nos encontramos não são locais de estabelecermos moradia, são locais de passagem apenas. E o Senhor nos permite passar muitas vezes por esses desertos, para que nós sejamos fortalecidos na presença dEle, amém? Ainda que as circunstâncias atuais, nós temos ouvido muito dizer nesses dias de pandemia assim. Essa semana eu estava fazendo um curso, de formação, e um palestrante dizia assim: a única certeza que nós temos é a incerteza. E nós sabemos que nesse mundo real isso é verdade. Só que no mundo espiritual, as certezas do Senhor, elas são inabaláveis e elas permanecem para sempre, amém? E eu quero te convidar nessa noite a se firmar nas certezas que o Senhor tem para a sua vida, na certeza que Ele tem de salvação, de restauração, de vida plena com Ele, que você possa mesmo se firmar em Jesus, que é a nossa rocha eterna, amém? Ele é o nosso Deus poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. E ainda que nós possamos dizer: por que a minha alma está abatida, como o salmista dizia? Por que a minha alma está perturbada dentro de mim? Que você possa dizer como o salmista: espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu, aleluia. Vamos cantar esse Deus poderoso. Esse Deus está aqui neste lugar, esse Deus está com você na tua casa. Você que está conectado conosco nessa noite, clame a Ele e declare que em todo tempo você louvará o nome dEle, aleluia. Vamos cantar. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Nós temos um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela
vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você pode declarar isso? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira pare e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da costas e me faz andar sobre os lugares altos. Oh, Jesus. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós cremos nisso, Deus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós nos alegraremos em Ti, nosso Deus, que é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio bem presente nos momentos de angústia. Que nós possamos mesmo exercitar a nossa fé, Deus, e Te adorar em todos os momentos da nossa vida, Pai. Que a adoração, ela possa mesmo custar o preço de renúncia, de entrega. Que a adoração seja um estilo de vida na tua vida, meu irmão, na nossa vida, a cada dia. Amém? Quero te saudar com a graça e a paz de Cristo Jesus. Muito bom podermos estar mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Muito bom estarmos aqui. É sinal de que o Senhor tem cuidado de nossas vidas, que o Senhor tem nos protegido e nos livrado de todo mal. Eu espero que você esteja bem, que você possa desfrutar da alegria que só o Senhor pode nos dar. E nessa noite nós vamos meditar uma vez mais na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Caim, um religioso. Você já parou para pensar um pouco sobre a personalidade de Caim, quem era Caim e o que a Bíblia fala sobre ele, o que ela nos revela, o que nós podemos aprender
a partir do exemplo, ou melhor, do mau exemplo de Caim? Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós leremos dos versículos 3 até o 11. Você pode acompanhar na sua própria Bíblia ou também pode estar acompanhando o texto que está na sua tela. Diz assim o seguinte, a palavra do Senhor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Vamos orar nesse instante? Eu te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor, se desfazer de qualquer distração agora e estar atento ao que Deus tem para te falar neste momento. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra que é santa e perfeita. Não quer dizer que a sua palavra, Pai querido, está apenas repleta de pessoas perfeitas. Pelo contrário, nós vemos muitos exemplos de pessoas que erraram e podemos aprender através desses exemplos. Por isso pedimos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para que possamos compreender o teu propósito, a tua vontade, aprendendo com o exemplo que nós meditaremos neste momento. E, Pai, que nós possamos também viver segundo o teu querer a cada dia, corrigindo a nossa caminhada. Se temos falhado, que teu Espírito Santo nos mostre e nos dê discernimento e poder para mudar a nossa caminhada, segundo a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita e santa. Assim nós oramos neste momento, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, certamente você já deve ter ouvido falar ou até lido esse texto que narra a história do primeiro homicídio, quando Caim matou o seu irmão Abel. Mas o que às vezes não fica tão claro, que está nas entrelinhas, é sobre a personalidade de Caim. E é sobre Caim que nós queremos meditar nesse instante. Nós vemos, por exemplo, que Caim não tinha uma relação de amor e de verdadeiro temor a Deus, mas ele tinha uma relação de religiosidade vazia e hipócrita. Caim, ele não era uma pessoa que realmente amava ao Senhor, que realmente temia ao Senhor, mas era uma pessoa que apenas tinha um relacionamento religioso, de rituais com Deus. Ele, semelhante a Abel, ele vai apresentar a sua oferta. Mas quando a oferta de Caim é rejeitada por Deus, nós vemos uma situação aqui que mostra como realmente Caim era e como ele de fato se relacionava com Deus. E isso fica bastante evidente justamente no momento em que Deus rejeita a oferta de Caim. Por causa da rejeição, nós vemos que Caim ali, ele tem uma inveja, ele fica com grande inveja de Abel, e uma inveja que não ficou somente neste momento, nas palavras, não ficou somente num sentimento ruim por algum tempo, mas uma inveja que cresceu a tal ponto que ele desejou, ele maquinou, ele pensou, ele planejou e pôs em execução o seu plano de matar o seu próprio irmão, seu irmão Abel. Não era um estranho, mas era sangue do seu sangue, era alguém com quem ele tinha intimidade, alguém com quem ele convivia. E isto mostra o quanto era perverso o coração de Caim, o quanto Caim achava que era temente a Deus, mas não era, e por isso a sua oferta foi rejeitada. A sua relação com Deus não era de temor e amor, mas apenas de rituais. E aqui fica um alerta para nós, porque muitas pessoas vivem assim ainda hoje. Vêm à igreja, foram batizadas, fizeram um curso de discipulado, foram batizadas, são membros, vêm todo domingo ao culto,
mas que ainda não desenvolveram uma verdadeira relação de amor com Deus, que estão aqui apenas cumprindo tabela, cumprindo o seu ritual semanal, e achando que isso basta para que sejam salvas, e não compreendem que o Senhor nos chama para um relacionamento de intimidade, de amor, que o Senhor não quer que tenhamos medo, Ele quer que tenhamos temor, o que é muito diferente. Eu gosto muito de comparar a palavra temor com o tipo de relacionamento que temos de respeito com os nossos pais. Eu até hoje chamo os meus pais de senhor e de senhora, não consigo chamar eles de vocês, por causa do meu respeito para com eles, o meu temor para com eles. Mas não quer dizer que eu tenho medo deles, pelo contrário, eu tenho amor por eles e eles por mim. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que tenhamos, mas que muitas pessoas têm trocado por uma mera religiosidade, vazia, sem sentido, marcada apenas por rituais, onde a pessoa cumpre uma determinada, um determinado ritual, uma determinada coisa, né? Como nós falamos, ele cumpre a tabela, né? Cumpre o seu dever da semana, mas não tem um relacionamento profundo com Deus nos demais dias. Quando sai pelas portas da igreja, Deus fica dentro do templo para ele. E não é isso que Deus quer para nós. Deus, na verdade, está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que de fato o amem. É interessante que muitas pessoas hoje estão dentro da igreja não é por amor a Deus, mas por medo do inferno. Pessoas que estão na igreja não porque realmente amam ao Senhor, mas porque não querem ir para o inferno. Claro, querido, eu também não quero ir para o inferno e você também não deve querer. Isso é algo terrível. Mas a questão não é só não estar no inferno, é estar na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Aliás, o inferno, nós poderíamos descrever que é a ausência de Deus. E isso o torna inferno, um lugar insuportável, um lugar onde Deus não está. Não queira estar onde Deus não está, mas que realmente Deus faça parte da sua vida agora e também você possa estar com Ele na eternidade. Percebemos, portanto, que a religiosidade de Caim, por ser vazia e hipócrita, ela teve consequências práticas na vida de Caim. E nós vamos meditar em algumas dessas consequências hoje, e no momento oportuno estaremos meditando em algumas outras mais. Mas eu quero te pedir que você esteja com o seu coração aberto e atento, e a sua pergunta seja o tempo todo: Senhor, será que eu tenho sido religioso, ou realmente eu te amo? O meu relacionamento contigo é de intimidade, de amor? Eu tenho um temor pelo Senhor, ou apenas tenho medo do Senhor, medo do castigo, medo do inferno? Que você possa estar meditando com sinceridade neste tema, analisando a sua própria vida e se colocando diante do Senhor. Mas a primeira coisa que nós percebemos, a primeira consequência é que Caim foi rejeitado por Deus. O Senhor rejeitou Caim e sua oferta. Eu quero te convidar a meditar uma vez mais comigo no texto, nos versículos 4 e 5, a segunda metade do versículo 4 e a primeira metade do versículo 5, que diz assim: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Querido, uma coisa que precisa ficar bem claro aqui, pode parecer numa leitura superficial e rápida, que Caim, ele desenvolveu um sentimento de inveja e homicida por seu irmão Abel, após a rejeição da oferta da parte de Deus, né? Porque Deus rejeitou a sua oferta, e ele ficou então ali com inveja, com ciúmes, e por causa disso, decidiu matar o seu irmão. Querido, em primeiro lugar, precisa ficar bem claro que o sentimento de Caim foi completamente desproporcional. O que se esperava de Caim é que ficasse entristecido, que olhasse, talvez perguntasse para Deus: mas Senhor, por que o Senhor rejeitou a minha oferta? Uma pessoa humilde, diante de uma rejeição de Deus, uma pessoa que realmente teme a Deus, ela no mínimo olharia para si mesmo e procuraria uma resposta do porquê Deus rejeitou a minha oferta. E não ficaria com inveja do outro, porque a oferta do outro foi aceita, porque a oferta de Abel foi aceita. Mas, no entanto, o que nós vemos é que Deus, que tudo vê, ele rejeitou Caim e sua oferta por causa do seu coração, que já era religioso, já era hipócrita, e principalmente do seu desejo homicida que já estava em seu coração. Certamente que esse sentimento já habitava o coração de Caim, talvez de uma forma velada, e muitas pessoas fazem assim. Querido, se a inveja fosse um pecado visível como tantos outros, né, talvez nós seríamos muitas vezes envergonhados ao perceber a inveja que muitas vezes habita o nosso coração, e que nós precisamos da misericórdia de Deus, pedir que o Senhor nos liberte desse tipo de sentimento pecaminoso, né? Mas é o que já habitava o coração de Caim, a inveja,
uma falsa religiosidade, um falso amor para Deus, um falso temor para com Deus, que não era real, era hipócrita, era vazio, né? E até mesmo esse pensamento homicida que veio à tona diante da rejeição de Deus. Então Deus, que vê o coração e não vê apenas o que está por fora, ele já sabia o que habitava o coração de Caim. E quando Deus rejeitou esta oferta, isso tudo veio à tona. O que estava escondido, de repente ficou claro como a luz do sol do meio-dia. Aliás, nós precisamos ver aqui que Deus não rejeitou apenas a oferta de Caim, como muitas vezes nós analisamos. A palavra nos diz, no versículo 5, que ele não aceitou Caim e sua oferta. Ou seja, Deus rejeitou não apenas a oferta de Caim, mas até ele mesmo. E isso é tão sério, querido, que no Novo Testamento a palavra vai nos mostrar que se nós formos oferecer a nossa oferta ao Senhor, mas se nós estamos em débito com o nosso irmão, se há alguma pendência com o nosso irmão, antes de ofertar ao Senhor, nós precisamos corrigir, acertar a questão com os nossos irmãos, especialmente os irmãos da fé, né? E depois nós podemos então ofertar ao Senhor, porque do contrário, Ele também vai rejeitar a nossa oferta. Eu sei que muitas pessoas vêm até a frente e trazem sua oferta no gasofilaço, na presença do Senhor, mas muitas vezes corre o risco de serem rejeitadas as suas ofertas por causa da intenção errada. Pessoas que talvez venham aqui entregar o seu dízimo achando que se der 10, vão ganhar 100 de Deus. E aí tentam barganhar com Deus, fazer disso um grande negócio. Querido, não faça isso. Se o teu sentimento é esse, não entregue, porque Deus está rejeitando. Deus, ele não está preocupado apenas com o seu dinheiro, com a sua oferta, mas está preocupado com o seu coração, com a sua entrega. A nossa oferta, quando nós viemos, a gente veio aqui à frente, tem que ser feita de coração, com alegria, na certeza de que Deus tem cuidado de nós, que Deus nos ama e Ele tem nos sustentado e vai continuar cuidando da gente, vai continuar nos sustentando mesmo em tempos difíceis. Do contrário, querida, a nossa oferta não tem sentido. O Senhor quer uma oferta de verdadeiros adoradores, pessoas que façam de bom grado, de coração alegre. Por isso Paulo mesmo vai falar para fazermos com alegria. Por isso Deus rejeitou Caim e sua oferta. Aliás, não foi só Caim que passou por uma situação semelhante. Nós vemos também que o mesmo aconteceu com Eliabe, o irmão de Davi, quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, porque Deus havia mandado ele ir até lá, dizendo que daquela casa surgiria o novo rei. Claro que até aquele momento ele ainda não sabia. E quando Jessé foi mandando entrar os seus filhos, o primeiro que entrou foi Eliabe, um homem forte, um homem parrudo, né? Um homem que realmente já tinha alguma experiência na área militar, e isso brilhou os olhos de Samuel, cresceu aos olhos de Samuel. Samuel achou que Eliabe seria o escolhido de Deus. Não, esse é o cara. Olha, um homem forte, certamente vai ser um bom rei, um homem corajoso, que vai inspirar a todos. Mas é interessante a resposta de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus não estava preocupado com a aparência de Eliabe, e aliás nem mesmo com a de Davi, porque Davi era pequenino. Davi, embora fosse pequenino, era muito corajoso, mas a sua aparência física era de um homem franzino, de um homem pequenino. Tanto é que quando ele vai lutar com Golias, ele teve que deixar a armadura de Saul de lado, porque era muito grande para ele e o atrapalhava. Mas o Senhor não estava preocupado com a aparência, mas com o que está no coração. E não é à toa que Davi foi chamado depois de um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu, porque o seu coração era de uma pessoa, de um homem temente a Deus, não por causa da sua aparência, mas por causa do seu coração. Querido, ainda pensando na pessoa de Caim, a gente precisa entender que ninguém acorda num dia e simplesmente decide matar outra pessoa, né? Não aconteceu assim, Caim acordou, estava de mau humor, hoje eu vou matar alguém. Quer saber, vou matar Abel. Não é assim que aconteceu. Isso tudo foi algo a longo prazo, foi sendo gerado ali. A Bíblia muitas vezes, da forma que conta, parece que foi já algo imediato, né? Mas certamente Caim planejou, remoeu ali, e ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele não quis. Ele continuou no seu projeto e tirou a vida. Foi o primeiro homicida, o primeiro homem a matar outra pessoa, e matou o seu próprio irmão. Certamente esse sentimento homicida e invejoso já estava há tempos em seu coração
marcado pelo pecado, dominado pelo pecado. E é interessante que Deus fala para ele, olha, você que deve dominar o pecado e não permitir que o pecado te domine. A rejeição de Deus, então, apenas revelou o que estava em seu coração. Então, entenda isso, não foi porque Deus rejeitou que ele passou a ter inveja e um desejo homicida. Na verdade, isso já estava em seu coração, veio apenas à tona, né? E aí ele cumpriu com o seu desejo pecaminoso. Um outro exemplo semelhante é o do rei Saul. Em Samuel capítulo 15, a palavra nos mostra que Samuel havia dado uma ordem bem clara para o rei Saul. Ele disse para ele esperar que Samuel chegasse, ou seja, Samuel não estava ali, mas disse, espera que eu chegue, para que eu possa, então, juntamente com você, oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas a palavra diz que Samuel começou a demorar um pouco, e os soldados ficaram inquietos e começaram a pressionar Saul. E a palavra nos mostra que Saul, então, tomou uma decisão bastante errada. Ele decidiu oferecer o sacrifício no lugar de Samuel. Só que Saul não poderia fazer isso, embora ele fosse rei. Somente o sacerdote poderia ofertar. E Samuel, além de profeta, também ele era sacerdote. Competia a Samuel oferecer o sacrifício. Mas Saul, ele desobedeceu, foi lá, ofereceu no lugar de Samuel. E assim que ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. Na verdade, Deus estava fazendo um teste para com Saul, trazendo à tona o que estava de fato no coração de Saul. E é interessante que em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 24 e 26, diz o seguinte, Saul dizendo a Samuel, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e lhes atendi, agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Olha só o perigo que nós corremos quando vivemos uma religiosidade, de rejeitar a palavra de Deus. E isso aconteceu com Saul, ele rejeitou a ordem expressa de Deus. Não competia a ele oferecer o sacrifício, mas ele desrespeitou a ordem de Deus. Ele rejeitou a palavra do Senhor, e por isso Deus também o rejeitou. Claro que nós podemos perceber na história do rei Saul depois, que isso foi apenas se intensificando, era o que estava de fato no coração de Saul, não foi um ato único, mas Deus já estava enxergando o que estava no coração do rei Saul, e isso veio à tona neste momento. Assim também aconteceu com Caim, aquilo que estava escondido veio à tona, e Deus também rejeitou Caim, porque ele também rejeitou a palavra de Deus. Olha só os versículos 6 e 7, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se gosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Querido, Deus ofereceu uma chance, uma oportunidade a Caim. Ele ainda alertou Caim, não faça isso. Se você está transtornado, se você está furioso, está bravo com Abel, está bravo comigo, basta fazer o que é certo, e eu vou aceitar a sua oferta. Deus estava disposto, a aceitar Caim, mas Caim não estava disposto a aceitar a palavra de Deus. Ele rejeitou o conselho de Deus. E quantas pessoas se vestem de religiosidade, mas na prática rejeitam a palavra de Deus, e serão, portanto, no dia do juízo, rejeitadas pelo próprio Deus. Quando Cristo olhar para elas e disser, apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Pessoas que parecem de Deus, convivem com o povo de Deus, mas porque na prática rejeitam a Deus e a sua palavra, também serão rejeitadas por Deus. Então, querido, esteja atento a isso, obedeça a palavra do Senhor. Claro, o Senhor quer sempre o melhor para nós, mas há uma condição, o Senhor tem a disposição de nos salvar e nos guardar, conquanto que nós também tenhamos a disposição de aceitar a sua palavra. Do contrário, seremos rejeitados por Deus também, como Caim também foi. Isso é um alerta. Eu não estou dizendo para você ficar apavorado, estou dizendo como Deus alertou também Caim. É um alerta, porque há uma possibilidade positiva. Se você tão somente se submeter à vontade do Senhor, Ele também cuidará de você, Ele te protegerá e Ele te aceitará através do sacrifício de Cristo. Então, querido, o que Deus queria de Caim
não era a sua oferta. O que Deus queria de fato de Caim não era a oferta dele, porque Deus não precisava de oferta de cereais, não precisava de oferta dos frutos da terra, não precisava também do cordeiro de Abel, do cordeiro de gorduras, né, que fala ali, cordeiro cevado, né? Deus não precisa de nada disso, mas o que Deus quer é o nosso coração. Era isso que ele queria de Caim, e que Caim não estava entendendo. E é isso que ele quer de nós também no dia de hoje. Olha só o que o salmista Davi diz em Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de nós, um coração quebrantado, ou seja, um coração que quando reconhece o pecado, chora na presença de Deus, se arrepende diante de Deus, mas que também é perdoado por Deus, é renovado por Deus e se levanta como filho do Deus Altíssimo, não como alguém rejeitado. Então Deus, Ele tem imenso prazer naqueles que até mesmo falham. Nós não somos perfeitos e Deus sabe que não somos, mas que diante da falha reconhecem o seu erro, pedem perdão, se humilham na presença dEle, e Ele perdoa e restaura. Querido, em segundo lugar, o que nós vemos também na vida de Caim, é que Caim perdeu o respeito por Deus, e isso é a pior coisa que pode nos acontecer. Caim perdeu completamente o respeito por Deus, perdeu a noção de quem era Deus. Olha comigo o versículo 9 do texto que nós lemos no início, diz assim: então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Querido, nós vemos aqui mais um pecado de Caim, né? Como se já não fosse o bastante o primeiro homicídio, a morte do seu próprio irmão. Aqui nós vemos Caim ainda mentindo descaradamente na cara de Deus, o que era uma loucura, porque Deus é o Deus que tudo vê, é o Deus que conhece. Quando Deus perguntou para Caim, não é porque ele não sabia, não é porque ele não tinha ciência do que havia acontecido, mas ali ele queria ouvir a resposta de Caim, dando mais uma vez a oportunidade de Caim se arrepender. Mas o que nós vemos aqui não é marca de arrependimento, e nem mesmo de remorso. Até Judas, quando reconheceu que traiu Jesus, sentiu remorso, se deixou consumir pelo remorso e infelizmente tirou a própria vida ao invés de arrepender-se. Mas Caim foi pior do que Judas, porque nem arrependimento teve. Ele não tinha qualquer traço aqui de arrependimento pelo ato terrível que tinha cometido. Tinha perdido completamente o respeito para com Deus. Querido, você teria coragem de mentir na cara lavada diante de Deus? Eu não conseguiria jamais isso, né? Eu me lembro quando era criança, quando a gente queria esconder algo dos nossos pais, a gente não conseguia. Rapidamente a mentira vinha à tona, né? E olha só o que Caim estava fazendo, mentindo descaradamente na cara de Deus, na presença de Deus, melhor dizendo, né? Um pecado, infelizmente, chama a outro. Parece que como diz o ditado, um precipício chama outro precipício. Aqui também estava acontecendo com o pecado na vida de Caim. Um pecado atrás do outro. E nós vemos que a resposta de Caim também foi completamente desrespeitosa para Deus, para com Deus. Olha só o versículo 9. Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Talvez não fica tão claro numa leitura, numa leitura rápida, mas quando você olha com mais paciência, você percebe que parece uma resposta mal criada. Sabe de uma criança respondona? Sabe quando uma criança, de repente, começa a achar que pode dar uma resposta inadequada para os pais, e às vezes precisa de uma correção, precisa de uma reprimenda, precisa de passar pelo processo de disciplina? Parece que é exatamente isso que está acontecendo com Caim. Ele foi completamente mal criado com Deus. No mínimo, ele deveria ter o respeito para com Deus. Estou assistindo uma série da Netflix que fala justamente sobre a rainha, né? A rainha Elizabeth, e quanta pompa, quanto protocolo era necessário para com a rainha, os títulos, Vossa Alteza, e algumas coisas que chegam a ser até chato, né? Mas há essa preocupação em dar a devida honra a quem merece honra. Queridos, se faz isso para com uma pessoa, um ser humano, que tem uma existência finita, quanto mais para com Deus, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor do universo. Nós precisamos ter o devido respeito, nos colocar no lugar, no nosso lugar.
Por isso que eu não consigo conceber e compreender expressões do tipo, eu determino para com Deus. Querido, quem somos nós para determinar algo para Deus? Isso é desrespeitoso. Isso é perder a noção de quem nós somos e de quem Deus é. Na presença de Deus nós temos que ter o devido respeito. Na casa de Deus nós temos que ter o devido respeito. A palavra diz, quando você chegar na casa do Senhor, guarda o teu pé. Pare quieto. Presta atenção no que vai ser ministrado. Desligue o seu celular quando você estiver na casa do Senhor, né? ou pelo menos põe no silencioso, se for algo muito importante. Mas tem pessoas que perdem completamente o respeito para com Deus. Na hora da pregação estão brincando no celular, estão desatentas, estão vendo qualquer coisa, mas não estão atentos ao que Deus está dizendo. E isso mostra um profundo desrespeito para com a situação e para com Deus. Então não cometa o mesmo pecado de Caim, de total desrespeito para com Deus. E a religiosidade faz isso. Nos dá a impressão de que tudo está bem, quando na verdade nada está bem. Quem ama verdadeiramente a Deus tem temor por Ele, tem respeito por Ele. Olha o que Provérbios 15:33 nos diz. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E eu quero frisar, temor aqui não é no sentido de ter medo, mas é de ter respeito, de saber quem Deus é e que Ele merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso amor, merece o que há de melhor em nós. Mas tem pessoas que quando fazem as coisas para Deus, fazem de qualquer jeito. Querido, se tem uma coisa que eu acho abominável, me perdoe se você incorre neste erro, mas é quando a pessoa vai fazer algo para Deus, e aí não se prepara, faz de qualquer jeito, né? Especialmente quando é uma apresentação, e aí dá tudo errado, porque não se preparou, não teve o devido cuidado, e aí fica algo horroroso, e a pessoa ainda usa desculpa, não, mas é para Deus, né? Deus aceita. Não, querido, Deus não aceita, não. Deus merece o nosso melhor, Deus merece o nosso empenho, Deus merece o nosso tempo, o nosso preparo, porque Ele nos dá o melhor. Ele não nos deu um anjo na cruz, mas Ele deu o seu próprio Filho. Portanto, nós temos que dar o melhor para Ele também. Isso mostra respeito, carinho. Isso mostra a nossa convicção de um verdadeiro amor para com Deus, oferecendo a Ele o que há de melhor em nós. Então, quando você for fazer para Deus, querido, não faça nada menos do que o seu melhor. Se o seu melhor for algo simples, não importa, eu não estou falando de valores econômicos, eu estou falando de ser o seu melhor. Se o seu melhor for algo simples, singelo, até mesmo de baixo valor, mas é o seu melhor, Deus receberá. Como foi a oferta daquela viúva que tinha apenas 2 moedinhas, e veio um outro homem rico, cheio de moedas, mas que Jesus olhou para aquilo e disse, aquela mulher deu o melhor. Eram apenas 2 moedinhas de pequeno valor, mas era tudo que ela tinha, e ela fez o melhor para Deus, por temor, por respeito. Então, querido, nunca perca o respeito por Deus, nunca perca a noção de quem Deus é e de que Ele merece o nosso melhor. Quando eu for cantar, eu posso não ser um Pavarotti, né? Posso não ter uma grande voz, mas eu vou me esforçar para fazer o melhor ao Senhor. Quando eu for preparar um sermão, vou me esforçar para dar o meu melhor a Deus. Quando eu for fazer um enfeite que seja na casa do Senhor, eu vou fazer o melhor, porque é para Deus, e Ele merece o que há de melhor em nós. Queridos, os fariseus também eram um grupo de religiosos que não tinham devido respeito para com Deus. Nós vemos isso muito claro no Novo Testamento, quantas e quantas vezes os fariseus que se vestiam de religiosidade, que se diziam líderes espirituais, que deveriam de fato ser, eram estudiosos da palavra, eram pessoas que deveriam ser tementes a Deus porque tinham conhecimento da palavra acima de outras pessoas. A oportunidade que eles tinham de conhecimento da palavra do Senhor era uma oportunidade que poucos tinham, mas ainda assim, eles se vestiam apenas por fora, por dentro havia podridão. Não é à toa que Jesus chama os fariseus muitas vezes de sepulcros caiados, uma coisa bonita por fora, mas por dentro havia apenas podridão. Olha só o que Mateus capítulo 15, versículos 3 a 9 nos diz. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma.
Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Só para você entender um pouquinho o contexto, havia uma lei naquela época chamada de Corbã, que foi criada por homens, não tinha nada a ver com a Bíblia, não era algo bíblico, mas foi criado pelos rabinos da antiguidade, os mestres da lei. E eles diziam mais ou menos o seguinte: vamos supor que esse objeto aqui é meu, mas o meu pai, minha mãe precisa dele, e eu, como filho, eu tenho o dever de ajudá-los. É assim até hoje, né? Infelizmente, muitos não cumprem nem com esse dever. Mas nós temos que cuidar daqueles que são nossos, dos nossos parentes, especialmente nossos pais, quando eles precisarem. Mas aí havia a lei de Corbã que dizia o seguinte: ó, isso aqui é Corbã, então é dedicado a Deus. Então eu não posso entregar para o meu pai. Querido, se fosse pela lógica correta, tudo bem. Então você quer consagrar ao Senhor, então vai lá e coloca no templo. Ele pertence ao Senhor. Mas o que a pessoa fazia? Não, é do Senhor, mas eu vou usando enquanto isso. Então era uma falsa premissa de que se eu dedicasse ao Senhor, eu não precisaria entregar a ninguém e poderia continuar usando. Isso era falso, não tinha nada a ver com a palavra do Senhor. Era normal as pessoas consagrarem certas coisas a Deus e entregarem a Deus. Ó, isso aqui eu estou consagrando ao Senhor. É de Deus e é para a glória do nome do Senhor. Mas eles não estavam fazendo isso. Pior, eles estavam ali ultrajando outras leis que Deus já havia prescrito, de ajudar pai e mãe. E quem desonrasse pai e mãe deveria ser morto naquela época. Queridos, se fosse aplicada essa lei nos dias de hoje, será que estaríamos vivos? Será que temos honrado os nossos pais? Será que temos respeitado pai e mãe? E, queridos, se nós não honramos pai e mãe, que estão na nossa presença, que são vivos, que nos geraram, que nos cuidaram, você acha que nós conseguiremos honrar a Deus que está nos céus, a quem nós não podemos ver com os nossos olhos carnais? A verdade é que muitas vezes nós nos vestimos de religiosidade, achamos que estamos respeitando a Deus, mas não estamos, porque o que Deus quer não é holocaustos, mas é um coração sincero, um coração obediente. É isso que Deus requer de nós. É isso que é respeitar a Deus, que é ter o temor de Deus. O que Deus requer de nós é que o honremos como Ele é digno de ser honrado. Eu lembro que uma vez eu ouvi um ditado que dizia assim: a quem honra, honra. Ou seja, quem é merecedor de honra, então dê a devida honra. Assim também é para com Deus. Ele é merecedor não apenas de honra, mas de toda a honra, do que há de melhor em nós, de todo respeito que possa haver em nosso coração. E infelizmente tem pessoas que não respeitam a Deus. Vêm na igreja, tudo, são participantes, às vezes até dizimista fiel, mas ainda não tem honrado a Deus no que deveria, especialmente obedecendo a sua palavra, a sua vontade, né, cumprindo aquilo que Deus nos ordena cumprir. Pessoas que não respeitam o seu irmão na fé, não tem como respeitar a Deus. Aliás, a palavra nos diz isso: quem não ama o seu irmão que é visível, não tem como amar a Deus que é invisível, não é verdade? Então, nós precisamos dar a devida honra, o devido respeito a Deus. O que Deus quer de nós é que tenhamos por Ele temor e respeito. Não medo, mas respeito verdadeiro. Um temor que nos leva a reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Que somos pó, mas Ele é o Deus eterno, que nos criou do pó, que nos chamou à existência e nos amou primeiro. Querido, eu quero concluir essa parte da palavra dizendo que nós temos que tomar cuidado com a religiosidade, muito cuidado com a religiosidade, ela é extremamente perigosa. Ela pode nos dar a impressão de que tudo está bem, quando na verdade nada está bem. Ela pode dar a impressão que nós estamos fazendo tudo certo, quando na verdade estamos fazendo justamente totalmente o contrário, totalmente errado. Então tome muito cuidado com a religiosidade, ela é extremamente perigosa. A religiosidade ela é perigosa porque ela nos faz perder o respeito por Deus e por sua palavra. Ou seja, paramos de dar o respeito que Deus merece, paramos de obedecer a palavra de Deus como devemos obedecer, e o resultado disso é a rejeição de nossas vidas por Deus, de Deus nos rejeitar. Querido, eu sei que em outro momento eu falei que Jesus não nos rejeita, mas não é nessa circunstância. Jesus não nos rejeita quando nós falhamos e reconhecemos. Ele nos aceita e nos renova e nos transforma. Mas se nós deliberadamente decidimos desrespeitar a Deus e andar por caminhos que não são dele, não tem como Deus te receber. Ele exige respeito, obediência. E não que isso seja terrível,
porque quando Ele nos exige isso é porque Ele quer o nosso bem, e Ele nos capacita a viver em respeito. Por outro lado, também nós temos que entender que Jesus nos chama a ter um verdadeiro relacionamento com Ele. Ele nos chama para sermos amigos, não para vivermos uma religiosidade hipócrita, vazia, sem sentido, apenas de meros rituais. Ele quer que desenvolvamos um relacionamento diário com Ele, uma intimidade real com Ele. Olha só o que João 15,15 nos diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É isso que o Senhor Jesus quer, que sejamos seus amigos, não apenas servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo desfruta de intimidade, conhece o coração de seu senhor, e assim também o Senhor quer que vivamos em amizade com Ele, em temor, em respeito, mas nunca sem ter intimidade com Ele, e é isso que Ele quer para a sua vida. Então não tenha medo, querido. Talvez num primeiro instante, ao ouvir essa mensagem, possa inquietar o seu coração, mas nunca se esqueça que Jesus, Ele te estende a mão, e essa mensagem é um alerta para nós, para não incorrermos no mesmo erro de Caim, mas que possamos correr para os braços de Cristo, braços de amor, que possamos ter temor a Ele, e se temos falhado, que nós venhamos a nos arrepender, chorar aos pés de Cristo, na certeza de que Ele nos renova, e nos revigora, e nos dá uma nova caminhada. Quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, obrigado porque a Tua palavra é repleta de exemplos, bons ou ruins, de pessoas que acertaram, mas de pessoas que também falharam. E com aquelas que falharam como Caim, que possamos aprender para não cometer os mesmos erros. Se temos sido religiosos, hipócritas, nos perdoe, Senhor. Nos dá entendimento para que possamos corrigir a nossa caminhada. Que nós sempre possamos ter o verdadeiro respeito, o verdadeiro temor para com o Senhor, porque o Senhor é digno e merecedor do que há de melhor em nós. Pois o Senhor nos deu o que havia de melhor, o Seu Filho amado naquela cruz, para conquistar a nossa salvação. Pai, que nós nunca venhamos a ser rejeitados por Ti, e nem venhamos a rejeitar a Sua palavra, mas que possamos caminhar sempre segundo a Tua vontade, em intimidade contigo, sendo conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, estenda as suas mãos agora para receber a bênção. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder do Espírito Santo te traga entendimento e revelação dessa palavra, para que você possa analisar a sua caminhada e corrigir segundo a vontade de Deus, para desfrutar da intimidade daqueles que o amam, não apenas hoje, mas sempre, até que Ele volte para nos buscar e nos levar para a sua presença eterna. Amém e amém. Fique na paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus.